Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que me faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela e no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os teus problemas, levante esse olhar e não chore nem tema, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida, quem segue meus passos não sente as feridas, tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a teu lado, me deixa tocar o teu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na tua luz. Senhor, quem sou eu para que entres em minha morada, mas um fio de tua luz numa teia quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, vamos em mim. Jesus Salvador, agora não para mais até o fim. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Senhor. Consolar os que choram, curar os que sofrem nas ruas, nos becos, nos campos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade para aqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder, ser feliz na verdade é ter meu Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. O Espiritismo é uma doutrina completa porque ela trata da ciência, filosofia e religião. Eu, quando criança, naquela época se ensinava a religião nas escolas e toda aula de religião a professora perguntava: quem é de outra religião? Eu levantava a mão, sou espírita. Ele dizia: então você tem que sair. E outra, Espiritismo não é religião, Espiritismo é ciência. Eu tive a feliz oportunidade de visitar uma amiga da mamãe lá em Los Angeles e procurei um centro espírita. E lá então, no local que estive, se cobrava para entrar e estava assim: Centro de Estudo Científico da Ciência Espírita. Também lá não se tratava como religião. Todavia, os ensinamentos de Cristo nos balizam, inclusive, a entender, a respaldar a ciência, que ainda estamos no conhecimento da nossa estágio evolutivo aqui na Terra, estamos engatinhando. E como também, quando entendemos a lei de causa e efeito, da reciclagem moral, é muito importante a religião. Então o Espiritismo, a ciência como filosofia e religião, nos dá a libertação, porque nos ensina a raciocinar, não é castradora. Isso nós temos
alguns conceitos que precisamos aqui dirimir. É uma partícula, o espírito. É uma partícula infinitesimal do princípio da inteligência universal e é envolvido por uma substância vaporosa que pode elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser, denominado de perispírito. O que quer dizer isso? Que o espírito é uma centelha de Deus. O espírito, ele não é energia, ele é inteligência. Se Deus é onipresente, quer dizer, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente, ele sabe de tudo ao mesmo tempo. Quer dizer que nós, guardadas as proporções, nós podemos um dia, no estágio evolutivo, estarmos em alguns lugares ao mesmo tempo. Sabemos de o que está acontecendo em muitos lugares ao mesmo tempo, mas não como Deus. Perispírito. Perispírito é o que une o espírito à matéria do corpo. É tomado do meio ambiente, do fluido universal, contém ao mesmo tempo eletricidade, fluido magnético e até certo ponto a própria matéria inerte. É matéria quintessenciada. É o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual, porque o intelecto pertence ao espírito. O perispírito, ele molda o corpo físico. Aqui dá para a gente entender como o espiritismo ajuda. Nós compreendemos o que a ciência não explica. Por exemplo, como no instante da fecundação, quem molda o corpo é o perispírito. O corpo é formado às expensas do perispírito. Com todas as aptidões e com todas as imperfeições, que são os instrumentos necessários para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Naquele instante se forma então um cone de atração. A ciência não explica, porque são milhões e milhões de espermatozoides para fecundar um óvulo, quer dizer, nós teríamos milhões e milhões de corpos diferentes. Por que vem um lá? Isso a gente já assistiu na televisão. Por que vem um lá de trás, atravessa toda aquela barreira e ali é que é formado aquele corpo? Este cone de atração, a ciência sabe que existe. Por que acontece? Nós sabemos. É o perispírito que está ajudando a escolher o corpo necessário para a nossa evolução. E o corpo físico, claro, com todo o organismo que nós temos e que, como já falamos, é espécie. Então nós colocamos aqui, só para entendermos, um corpo de uma coloração mais escurecida para mostrar que é uma matéria densa, e o perispírito, quer dizer, da mesma forma, que contém os mesmos órgãos de uma matéria mais quintessenciada. Não sei se vai dar, a gente quis ilustrar aqui numa sobreposição de imagens. Exatamente. Aqui seria o espírito encarnado. O espírito encarnado, abaixa um pouquinho, por favor. O espírito encarnado. Então, o perispírito, ele embebeda todo o corpo material. Não é como se fosse uma garrafa e o líquido contido nesta garrafa. Não é assim. É como se fosse uma esponja que nós, então, ela embebida no líquido. Cada ponto dela que nós tocarmos ali, ela tem um líquido, quer dizer, nós somos todo o nosso organismo perispírito. E aliás, ele até transcende os limites do corpo. Isso é chamado atmosfera fluídica, que o católico chama como aura. Essa atmosfera fluídica, ela se expande dependendo da nossa vibração mental, nosso estágio vibratório. E também é onde nós nos simpatizamos, onde nós nos reconhecemos as outras pessoas. Então, o espírito encarnado, onde tem o corpo perispírito, o espírito, como eu disse, nós não conhecemos a forma dele,
Mas eu tentei simbolizar alguns pontos. Então seria assim: corpo encarnado, o espírito encarnado, corpo, perispírito e espírito. E nesse simbolismo que eu tentei fazer, eu coloquei alguns pontos importantíssimos na nossa evolução. São muitos outros pontos. Nós ainda não temos nem a capacidade de identificar todos os necessários, mas apenas a título de raciocínio. Colocamos o intelecto, a sensibilidade e a parte moral. E assim então, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, simples e ignorante, e nos colocou no reino dos céus. Como podemos exemplificar o que já foi nos dito por Cristo, o reino dos céus é como um grão de mostarda, que é a menor das sementes, e atirada à terra, cresce e se transforma na maior das hortaliças. Gênesis, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e conforme Kardec, o espírito são criados simples e ignorantes. Portanto, nós não temos pecados. E aí eu tentei simbolizar a evolução na escada de Jacó. Aqui seria no instante da nossa criação, um corpo denso. Este corpo, ele vai reencarnando, não tem pecado, é feliz, e vai reencarnando a fim apenas de desgastar o seu perispírito, que apesar de ser uma matéria quintessenciada, só para título de entendimento, pouco densa, ele na fase, conforme nós vamos evoluindo, ele vai se desgastando, e nós vamos transcendendo a centelha divina, nós vamos refletindo Deus, nós vamos refletindo a felicidade. Por isso que eu simbolizei um corpo mais denso. Através das evoluções, nós vamos subindo a escada evolutiva. Num certo estágio, este corpo está menos denso, nós já estamos então refletindo Deus, e até chegar num estágio aonde o corpo perispiritual, ele está tão adelgaçado, está tão fino, está tão desgastado, que ele já se confunde todo com o espírito, porque estamos refletindo Deus quase em todo o nosso interior, e essa evolução tende a um estágio que nós não teremos mais o corpo perispiritual. Como é que eu poderia explicar isso? Vamos supor, só a título de entendimento, vamos pegar uma lâmpada de milhões de watts, que seria a centelha divina, com toda a sua luminosidade. Vamos colocar então uma carapaça de concreto, que seria o corpo perispiritual naquele instante que fomos criados. Quer dizer, nós não enxergamos a luz, ela está hermeticamente fechada num corpo denso, que seria o concreto, a título apenas de raciocínio. À medida que a gente vai reencarnando, nós vamos então, através do aprendizado, através da evolução intelectual e moral, nós vamos nos assenhorando desse reflexo de Deus, e vamos então afinando o nosso corpo perispiritual. Seria como se nós pudéssemos pegar uma lixa e começar então a lixar essa carapaça de concreto. Chega uma hora que ela vai se afinando, e que nós já vamos percebendo que ali dentro tem algo que está brilhando, e à medida que vai se afinando mais, a luz já vai saindo e já vai refletindo. Essa é a ideia, e isso se faz lá no reino dos céus, numa evolução vertical.
Por quê? Porque apenas é através das reencarnações aonde nós só estamos aprendendo e nos assenhorando das nossas aptidões, do nosso potencial divino. Agora, quando nós transgredimos principalmente a lei do amor, o amor universal, o amor incondicional, num estágio da nossa evolução, nós então somos transladados, nós somos retirados lá do reino dos céus e no mesmo estágio evolutivo que nós nos encontramos, nós somos trazidos para um plano de expiação e de provas, como aqui nesse ciclo evolutivo ainda o planeta Terra. Ora, se nós não falamos da evolução moral e intelectual, vamos supor então que eu cheguei a um estágio evolutivo e que eu me sinta autossuficiente e que use então da minha inteligência para subjugar o próximo. Eu estou transgredindo a lei do amor. Eu estou tendo um ato de desamor. Isto me traz uma desconformidade com o corpo perispiritual. Não encontrarei lá mais o corpo físico para reencarnar no reino dos céus. Eu tenho que vir para um plano onde eu tenha um corpo condizente com aquelas deformações que eu causei no meu perispírito pela minha faixa vibratória. Por quê? Porque eu saí do arquétipo divino, do modelo divino. Por isso que eu simbolizei aqui com uma mancha no perispírito que eu viria para reciclar. Na realidade, eu tenho que retornar à medida que eu conseguir voltar ao arquétipo divino. Eu vou tentar dar um exemplo grosseiro, apenas para nós entendermos. Vamos supor que eu agredi a minha mãe a soco. Então, eu fiz uma vibração, saí do estágio vibratório, do arquétipo divino, do amor universal, produzi uma vibração negativa, entrei em sintonia com faixa vibratória negativa e ainda produzi um ato de desamor, ao contrário, até lesivo. O que aconteceu? Eu fiz um mau uso do meu braço. Quando eu fiz isso, eu saí do arquétipo divino. Eu causei uma lesão correspondente à área do meu perispírito. Ora, se tudo que tem no corpo físico tem no perispírito, e se meu braço e minha mão foi usado para trabalhar, para construir, para afagar, para socorrer, nunca para agredir, eu saí do arquétipo divino. Eu, pela vibração que eu fiz, a vontade do Espírito, a energia do Espírito transmitido no seu perispírito de uma lei de desamor, aonde eu fiz mau uso de um instrumento de evolução que estava em consonância com o arquétipo divino, o perispírito e o corpo físico. Lá no reino dos céus, o que acontece? Eu não tenho mais corpo para reencarnar lá, porque lá não vai me ter corpo que tenha na sua estrutura consonante com a lesão do perispírito naquele membro. Então eu venho para o planeta Terra, o espírito, o perispírito, ele traz no seu código genético a mensagem de que aquele corpo que está sendo formado virá sem o braço, por exemplo. Por quê? Porque eu tenho que dar valor na importância de ter um braço. Eu tenho que dar valor na importância de ter a mão. Eu tenho que saber que a mão não foi feita para agredir. Eu tenho que saber que a mão foi feita ao contrário, para trabalhar, para afagar, para socorrer.
À medida que eu tenho esta compreensão, pela falta que o meu membro me faz, eu vou voltando ao arquétipo divino. Quando eu voltar ao arquétipo, eu volto lá para o reino dos céus e continuo nessa vibração vertical. À medida que eu saio então do reino dos céus, eu venho aqui para um plano de expiação e de prova, e tenho então a chamada vibração evolução horizontal. Agora, este tempo que eu ficar aqui para dar valor, para resgatar, para poder saber que a minha mão foi feita para construir, para afagar, para curar e nunca para produzir um mal a alguém, este tempo que eu estou reencarnando em outro plano, ele pode demorar até várias encarnações. Porque às vezes nós viemos para cá para nos aperfeiçoarmos, para voltarmos ao arquétipo divino, numa das incorrências do mau uso de alguma aptidão que nós fizemos. Só que aqui nós temos, por exemplo, as paixões terrenas. Nós acabamos ou agravando, vamos supor que eu me revoltei, poxa vida, eu nasci sem braço, todo mundo tem braço, e eu me torno uma pessoa revoltada e passo então a fazer mau uso desta encarnação. E eu estou perpetuando aquilo que eu vim para aprender, para voltar ao arquétipo divino, e não só isso, estarei adquirindo outras imperfeições à medida que eu acabe me envolvendo com as paixões de um planeta condizente com o estágio evolutivo, no nosso caso aqui o planeta Terra. Agora, eu fiz questão de colocar aqui, até frisando bastante, a resultante. Abaixa um pouquinho também. Por quê? Porque à medida que adentrarmos novamente, estivermos em consoante com o corpo perispiritual, com o arquétipo divino, nós estaremos aptos a retornar lá para o reino dos céus. Como ninguém evolui, ninguém volta para trás, nós então, neste trajeto, neste caminho, nós, quando chegarmos o momento que corrigimos as nossas imperfeições, nós já voltamos para a escala evolutiva que estávamos seguindo lá. Então por isso que eu fiz questão de colocar resultante, para mostrar que mesmo aqui, nós estando aqui para nos aperfeiçoarmos, para nos corrigir as nossas imperfeições, mesmo assim nós estamos evoluindo. E é tudo aquilo que nós tivemos oportunidade de falar. Então, quando por força do seu livre-arbítrio, o espírito envolto em seu perispírito, integrado molecularmente em seu corpo físico. Lembra que eu disse que tem que estar em consoante? Deixa de se integrar no arquétipo que corresponde à sua fase evolutiva por transgredir a lei do amor universal. Interrompe sua reencarnação no degrau em que se encontra, em curso da lei de causa e efeito, passa a reencarnar-se nos planos de reciclagem moral, chamados de planos de expiação e de provas, tipo o planeta Terra. Em evolução horizontal, o que não exclui a continuidade da evolução em direção a Deus, até que se livre dos seus condicionamentos, dos seus pensamentos e ações antifraternas, reequilibre o seu perispírito, livrando-o de suas deformações perispirituais e voltando a ajustar-se ao arquétipo divino, correspondente à fase evolutiva vertical do plano de onde fora banido para se reciclar.
é justamente nesta fase de pausa para reciclagem moral que o espírito está sujeito aos sofrimentos físicos e morais correspondentes às lesões causadas em seu perispírito pelo mau uso do seu livre-arbítrio. É aquilo que eu disse, né? Fiz um mau uso do instrumento de evolução e transgredi a lei do amor, lesei o meu perispírito, vim com uma deformidade no perispírito aqui para o planeta Terra. O código genético deste que trouxe essa lesão, deste perispírito, vai escolher um corpo reencarnante na somatória dos gametas para se formar o corpo material condizente com aquela necessidade que eu tenho para o meu aprendizado, para a minha reciclagem, para eu valorizar o que desvalorizei e para que eu possa retornar ao arquétipo divino e poder então voltar ao reino dos céus e continuar apenas na evolução vertical, que é muito mais rápida, é muito mais feliz, é menos, não existe dor, né? E lá nós refletimos Deus em toda a sua felicidade. Então, como nós estávamos dizendo, depois você vai subindo. As lesões perispirituais ocorrem nos órgãos do perispírito, correspondente aos órgãos do corpo físico. Estão diretamente relacionadas às vibrações mentais do indivíduo, como nos ensinou o Mestre Jesus. Onde estiver o seu pensamento, aí está o seu coração. E o que quer dizer isso? As tuas vibrações geradas pelos teus atos e propósitos sempre se relacionam aos teus sentimentos. Tive uma ira, tive um sentimento ruim de agredir a minha mãe e fiz a vibração negativa e tive um ato de agressão e fiz mau uso de um instrumento do corpo perispiritual, no caso encarnado do corpo material. Causei a lesão no meu perispírito. E assim então eu já saio que as vibrações e sentimentos que alteram a arquitetura ou a fisiologia, o funcionamento do perispírito, e aí me inviabiliza a reencarnação em planos mais elevados. As consequências desses desvios, geralmente pelo egocentrismo, as paixões egoístas comportamentais, consubstanciados nos órgãos perispirituais, são somatizados no corpo físico. Isso nós vamos ver lá na frente, a hora que eu começar a mostrar a estrutura do sistema nervoso. Emocionais no plano de expiação, obviamente já experimentados sofrimentos físicos e emocionais no plano de expiação de provas. E aqui nós temos outro ensinamento: não quero que o ímpio morra, mas que se arrependa e se salve, diz seu Pai Celestial. E é pela lei então de causa e efeito que no exato momento que transgredirmos as leis do amor universal, que se inicia a reação que nos reconduzirá à estrutura e à fisiologia perispirituais compatíveis com o arquétipo divino, devolvendo-nos a escalada evolutiva vertical de felicidade cada vez mais intensa em direção à suprema e infinita luz do nosso Criador. Quer dizer, entrega no gozo, quer dizer, da felicidade do teu Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 14 e 30. Então é isso. Não é que nós estamos sendo punidos, não. Quando ele diz lá, não quero que morra, mas sim que se arrependa. É a oportunidade que nós temos de resgatar a importância de estarmos no arquétipo, no modelo divino. E aqui então nós simbolizamos
como é que o espírito encarnado atua no seu corpo físico. O espírito, então, eu simbolizei assim como o sol, porque o sol para nós é a vida, né? Então, o espírito é responsável por toda a nossa vida mental e dele parte a ordem para vários órgãos do corpo material, corpo físico, além de receber através dos sentidos todas as impressões do mundo exterior. Tudo isso é feito através do perispírito. Então o perispírito tem cérebro, o corpo físico tem cérebro, o perispírito tem estômago, o corpo físico tem estômago, e o espírito encarnado, ele precisa deste mecanismo para saber o que acontece à sua volta através dos estímulos. O que, conforme o estímulo, ele dá a condução, ele dá a resposta, ele dá a ordem através do perispírito, que essa é a função também do perispírito. Um exemplo, nós somos todo o sistema nervoso e tudo ligado aqui no nosso cérebro. Cada parte do nosso corpo corresponde a uma área do meu cérebro. Se eu espetar uma agulha no meu dedo, eu sei que o dedo está doendo, mas não é o dedo que dói, é aqui que dói, a área correspondente no cérebro é que dói. Então é isso, tive uma sensação, ela pelo nervo, estímulo elétrico, veio e excitou e deu a ordem aqui para o meu cérebro: ó, teu dedo está sendo machucado, está sendo ferido por uma agulha. Doeu no cérebro físico, por um estímulo elétrico. Neste núcleo cerebral, há uma transformação da energia elétrica em energia magnética, que vai estimular o mesmo centro correspondente no cérebro perispiritual. E assim o espírito encarnado sabe o que está acontecendo no seu meio exterior. E ele reage, ele interage com o meio exterior assim. Por exemplo, a ordem, tire o dedo. Então a volta é no mesmo sentido. Dá o estímulo magnético, excita a área correspondente no cérebro perispiritual, ali se transforma em impulso elétrico e vem a ordem do cérebro para que eu tire a mão repentinamente daquele objeto que, no meu exemplo, estava nos causando uma sensação. Agora, claro está, nós também temos o arco reflexo, mas tudo isso, se der tempo, a gente fala lá na frente. Nós estamos falando da importância do sistema nervoso, do cérebro. Nós dissemos que o espírito comanda o corpo, ele é que pensa, ele é que sente, ele é que comanda. E então nós temos aqui mais ou menos um esqueminha de como é o nosso sistema nervoso. Eu gostaria de dizer o seguinte: o corpo, ele é comandado pelo sistema nervoso, pelas nossas glândulas endócrinas e pelo perispírito. O sistema nervoso, então, nós podemos dividir ele em central, e nós temos o cérebro, que pode ser dividido em lobos frontais, temporais, lobos parietais. Os hospitais aí não está falando, mas a gente tem que falar no tálamo, hipotálamo, no sistema límbico. André Luiz, em todas as suas obras, sempre falou muito no hipotálamo. O cerebelo, bulbo, protuberância, o ponte, também a medula, os nervos, os plexos e
os nervos cranianos, os raquidianos. Temos o sistema nervoso da vida vegetativa ou autônomo, controlado pelo nervo simpático, parasimpático vago, e os gânglios do nervo e os plexos. Bom, vamos tentar ser um pouco mais sucinto e didático aqui. No lobo frontal, onde nós temos as percepções, onde nós temos o centro motor da fala. Então vamos lá. Uma reação de ira, de inconformismo, de impulsividade, de nervosismo. Isso tudo pode ser acionado e estimulado em conjunto. Então vamos supor que o meu estado emocional, provocado pela minha revolta, pelo meu sentimento, pelo meu estado vibratório, pela minha incompreensão, pela minha compulsividade, por um estímulo nervoso, eu acabo então estimulando as minhas glândulas suprarrenais, que vão jogar as catecolaminas, adrenalina, por exemplo, vai me dar uma taquicardia, vai subir a minha pressão arterial e eu tenho então um derrame. Eu tenho o que o médico chama de acidente vascular cerebral. E vamos supor então que este derrame então me afete a área frontal do meu cérebro, onde tem lá ou o centro da fala ou o centro motor. Isso eu posso ficar então com dificuldade sem falar, apesar de ter todos os órgãos da fala, a laringe íntegra, intacta, e eu posso não articular mais as palavras, ou eu posso ficar paralisado ou totalmente paralisado, posso perder os movimentos. Então foi uma ira, foi um instante emocional, uma compulsividade que alterou a fisiologia do corpo perispiritual e físico, porque eles trabalham juntos, pela estímulo, pela emoção provocada pelo espírito encarnado, que deu toda essa alteração na fisiologia e me deu uma lesão no corpo físico, sem dúvida nenhuma. Esta lesão, ela também é transmitida, a gente também lesiona o corpo perispiritual. Eu fiz questão de colocar aqui um traço vermelho na hipófise, porque a hipófise ela é considerada a glândula mãe, ela que controla todas as outras glândulas do nosso organismo. Nós temos pessoas, nós temos espíritos encarnados que pelo sua ansiedade, seu estado vibratório emocional, ele acaba estimulando esta glândula, que essa glândula tem duas partes, uma parte que é a neurohipófise, que ela se confunde com o sistema nervoso central, com a nossa vontade, que é onde recebe o estímulo do espírito encarnado, da vontade dele, e que vai dar o tom das suas atividades. E ela então estimula a outra parte que vai, por exemplo, que é a adenohipófise, que vai, por exemplo, estimular ou frear a tireoide, né? Então a gente tem pessoas ansiosas que acabam, pela sua tristeza, pela sua ansiedade, pelo seu inconformismo, se tornando hipertireoideia, né?
Ou então, nós também temos ao contrário, aquelas pessoas que se desestimulam e que não tem mais vontade de nada e acaba reduzindo a atividade da tireoide também. Vamos dar um exemplo rápido, apenas para nós entendermos. Nosso sistema nervoso autônomo. Vamos falar o seguinte, das doenças psicossomáticas. O nosso estado emocional, que nos dá uma atividade vibratória, através dos nossos pensamentos, através da nossa vontade, nós interferimos no funcionamento do nosso corpo. De primeiro, nós acabamos causando um mau funcionamento, um distúrbio. E se isso continua, nós acabamos causando então uma lesão. Então vamos pegar assim, pessoas ansiosas, pessoas nervosas. Todo mundo já ouviu falar em úlcera nervosa. Por estimulação do nervo vago, nós temos uma liberação do ácido clorídrico no estômago. Então, num instante de ansiedade, às vezes provocado pelo estresse que vivemos, num instante de nervosismo, num instante de ira, num instante de ódio, nós podemos ter uma descarga muito grande de ácido clorídrico no nosso estômago. Primeiro se forma uma gastrite, aquela dor de estômago. Depois, então, a reincidência da constância da agressão pelo ácido, nós formamos as úlceras. E a úlcera, então, ela é tratada com medicamentos. Ela pode ser cicatrizada, sai os sintomas, eu não sinto mais dor nenhuma. Mas, se perdurar a nossa inquietude, a nossa ansiedade, o nosso nervosismo, nós continuamos incidindo lá, aumentando a secreção do ácido clorídrico dentro do estômago. E essa úlcera, então, ela vai recidivar, e ela vai perpetuar. Isso pode levar até uma neoplasia, que é o câncer de estômago. Olha, se eu tomei o remédio tirou os sintomas, eu não senti mais nada, de repente me curou a úlcera, ela voltou, eu posso partir para a cirurgia. Então eu vou abrir o abdômen da pessoa e vou cortar aquela parte do estômago que tem a úlcera. E muitas vezes, então, como a gente estava falando do estímulo nervoso, do sistema nervoso central, provocado pelo estímulo, pela vontade, pela transmissão da vontade do espírito encarnado através do corpo perispiritual, naquele mecanismo que eu já expliquei, eu posso, e se usa, seccionar este nervo quando ele chega ali para inervar o estômago. Quer dizer, eu tiro o estímulo nervoso apenas ali do estômago. Então, claro, se eu não tenho mais o impulso nervoso, eu não tenho mais aquela hiperacidez provocada pela secreção aumentada do ácido clorídrico. Quer dizer que eu me curei? Não. Eu me livrei de um problema, mas não me curei. Por quê? Porque eu continuo ainda na minha impassividade, eu continuo ainda na minha ira, eu continuo ainda na minha revolta, eu continuo na minha compulsividade. Quer dizer, eu não me reciclei. E aí que o espiritismo é importante. E aí então que o amor é importante. Por quê? Porque nós temos que voltarmos ao arquétipo divino. E sem dúvida, o caminho é o amor universal. O caminho, e para chegarmos lá, são através dos centros espíritas, que nos dão esses ensinamentos, que nos acalentam,
que nos ensinam esse mecanismo, a importância da nossa reciclagem moral, que tem a parte doutrinária, religiosa, que nos dão o caminho da reciclagem moral, e que também, e aí seria assunto para uma outra palestra, que é complexo, a mediunidade, como também quando eu falei das glândulas, a glândula pineal é muito importante, isso merece uma outra palestra. Meu pai é uma pessoa que estudou muito esses temas, e eu acho que ele poderia também, convite, vir aqui e continuar dissecando, eviscerando melhor todo esse assunto, que é importante nós sabermos, que sem dúvida vai nos ajudar a nos reencontrarmos, a voltarmos ao arquétipo divino, e se Deus quiser, tão logo estarmos de volta no reino dos céus. Então eu quero agradecer a todos, acho que ficou bem entendido esse mecanismo de como a gente pode causar, pelo nosso estado emocional, pela nossa vibração, doenças no nosso corpo, distúrbio no funcionamento do nosso corpo, e da importância da reciclagem moral, para que não mais incidimos nos mesmos erros, para que não continuemos então causando mais doença. E não é o fato, como eu já disse, de um processo cirúrgico que eliminou a úlcera do estômago, que foi causada pelo meu temperamento, pelo meu nervosismo, que eu estou curado do mal que provocou a úlcera. Posso estar curado da úlcera ali, daquela lesão que foi tirada fora. Então era essa a mensagem que nós tínhamos que trazer no dia de hoje, apenas para entendermos o mecanismo da evolução espiritual, do estado vibratório, da lesão no perispírito, que o perispírito molda o corpo físico, e que nós então, quando incorremos, transgredimos a lei do amor, nós somos transladados, vamos dizer assim, para outro plano onde a gente possa se regenerar e possamos voltar ao arquétipo divino, e se Deus quiser, o mais rápido possível, voltarmos à nossa evolução no reino dos céus, onde lá não há sofrimento, lá não há dor, lá só existe a prática do amor, o amor universal, e a felicidade é plena. E à medida que nós vamos reencarnando, nós vamos nos assenhorando da centelha divina, e a felicidade então ela vai refletindo Deus em toda a sua magnitude. Obrigado a todos, obrigado a oportunidade, e nós estamos agora aqui para recebermos as perguntas. Nós estamos caminhando de um plano de expiação e provas para um plano de regeneração, porque o planeta também evolui. Claro está, a somatória vibratória de todos nós encarnados, suplantadas as dificuldades de sobrevivência e pelo avanço tecnológico de um planeta, isso dá um estágio evolutivo do próprio planeta. A vibração do planeta dá condições para, naquela escada de Jacó que eu tentei simbolizar, a evolução, os espíritos em maior evolução, correspondente a um plano também de maior evolução, acaba reencarnando aqui no terceiro milênio. É para isso que estamos preparando o planeta Terra. Então, claro que as transgressões, as deformidades no perispírito serão outras, as doenças poderão ser outras, e a cura e a ciência também outra também. Mas com certeza será um instante de maior felicidade aqui no planeta Terra. Bem, a depressão é um estado de alma, de desânimo e de que não vale a pena viver. Isto tem sempre diversas causas. A depressão não é uma única causa. Nós podemos ter depressão por ter disritmia cerebral,
Nós podemos ter depressão por termos sofrido um trauma violento, um trauma emocional violento, uma perda, por exemplo, de algo muito querido, muito importante, e que então dá uma reação depressiva. Nós podemos ter depressão por já trazermos no nosso código genético, como disse aí o Rubinho, que ele falou do código genético. Então, nós trazemos no código genético a propensão para a depressão, que é esse sintoma que todas as pessoas conhecem, porque todos neste planeta, todos, sem exceção, já tiveram momentos de depressão. Aliás, a ansiedade e a depressão são até necessárias, desde que seja num nível normal. Quando excede esse nível, aí sim é que se torna uma patologia. Fora disso, não. Ninguém consegue, por exemplo, num estado de ansiedade, entrar em introspecção para uma meditação espiritual. Então sempre vem uma certa depressão para o recolhimento. Já se alguém quiser realizar alguma coisa, ele vai ter uma excitação. Então ele vai ter uma certa ansiedade que o impulsiona para construir. Então, a depressão e a ansiedade, em determinados momentos e em um determinado nível, eles auxiliam um recolhimento espiritual, ou eles auxiliam numa atividade espiritual para produzir alguma coisa. O que produz sofrimento é quando este nível aumenta. Então, quem é que já não teve momento de depressão? Quem perdeu um parente, por exemplo, que gosta muito, por mais espírita que seja, vai ficar deprimido. Uma pessoa que faz planos para a vida, se preparou para aquilo e é frustrado, sofre uma frustração nos seus desejos, nos seus anseios, ele entra em depressão. Depois passa, isso é passageiro. É aquilo que nós chamamos de crise de depressão aguda, que pode ser muito leve ou pode ser assim um pouco mais, causando um pouco mais de sofrimento. Mas então, a depressão pode ser kármica, sim. Por exemplo, existe uma depressão chamada depressão psicótica, que é a psicose maníaco-depressiva. Esta vem karmaticamente, a pessoa vem com o gene em que num determinado tempo da sua existência ela pode aflorar. Mas pode não aflorar, conforme colocou o Rubinho, o Dr. Rubens. Por quê? Porque a pessoa pode estar, por exemplo, orientada, esclarecida pelos conhecimentos espíritas da lei de causa e efeito, através do tratamento espiritual, a pessoa pode de alguma maneira compensar aquela falha, aquela transgressão da lei do amor universal, que estabeleceu no código genético dele não vou chamar de penalidade, mas uma experiência desagradável que serve para chamar a sua atenção no sentido de que tudo que nós sofremos, tudo que nós padecemos foi construído por nós mesmos, no passado ou nesta mesma encarnação. Então, a depressão, ela pode ser consequência de um evento traumático, em que a pessoa normalmente vai ter aquela reação. Por exemplo, chega uma pessoa no meu consultório e diz assim, chega lá chorando, desesperada: eu quero morrer, não quero mais viver, essa vida não serve mais para mim, não tenho mais estímulo para viver, porque o meu filho morreu num acidente aí de motocicleta, porque foi assassinado num assalto. Então, eu digo a ela: olha, minha querida, esse teu estado é normal.
Se você não estivesse sentindo nada pela morte do seu filho, aí sim eu diria que você está com um problema mental, porque é normal essa reação. Então nós precisamos entender qual é a depressão oriunda de um acontecimento que normalmente desperta em nós um estado de espírito de tristeza, e que obviamente depois será superado, e o Espiritismo vem, também é a importância do Espiritismo, porque o Espiritismo vai explicar que ninguém morre, que o filho naquele momento tinha que voltar para o plano espiritual, que a sua reencarnação era curta e que ele tem que continuar, que isso e aquilo outro. A pessoa acaba entendendo e cessa o motivo daquela depressão profunda. Agora tem o seguinte, nós também temos que entender, como ele colocou que o espírito tem a sensibilidade. Então, uma mãe que perde um filho, por exemplo, tomando o exemplo do maior amor, uma mãe que perde um filho, por exemplo, ela, no início, ela sangra. Depois, confortada pelo conhecimento espírita, aquele sangramento passa. Mas ela vai levar até o resto da sua existência, com toda certeza, a cicatriz. Aliás, a ferida aberta. Não cicatriza. Por quê? Porque é impossível cicatrizar. Isto também se constitui num karma para a mãe que perdeu o filho. É porque ela, como recebe de Deus uma missão de monitorar a evolução de um espírito que nasceu como seu filho, que é parte do seu próprio organismo no que diz respeito à parte material, que é parte também das suas experiências provavelmente anteriores em vidas anteriores, este desgarramento causa um traumatismo perispiritual. Espiritual não, porque o espírito o espírito não adoece. Perispiritual. E ela vai levar nessa lembrança sempre a revivescência do trauma que sofreu no momento da perda do filho. Então, nós não podemos classificar a depressão simplesmente como um mal. Não, ela é uma consequência eventual de determinadas experiências que a gente passa por processo karmático. À medida que vamos evoluindo, não existirá mais este problema. Por quê? Porque quando, agora para o terceiro milênio, nós desenvolvermos a nossa capacidade de visão do espírito e de uma comunicabilidade mais direta com o espírito desencarnado, o que vai acontecer? A mãe, obviamente, vai estar num contato mental ou até visual com aquele que se foi, e é como se estivesse convivendo. Então tudo vai mudar quando a Terra passar para um plano de regeneração. Mas doença karmática existe? Sim. A doença karmática pode ser atenuada? Sim, através do esforço da pessoa em combater a imperfeição que causou colocou em curso na lei de causa e efeito, e que causou aquele problema, aquele sofrimento, e aquilo vai deixar de existir. Agora eu quero chamar a atenção de todas as pessoas para uma coisa: Deus não é automático. Deus criou a lei do karma, Deus criou a lei de causa e efeito, e Deus criou as leis naturais. Mas não virou uma ação automática. Quer dizer, tem um automatismo, porque tem a lei se cumpre automaticamente, então Deus não é mais necessário. Não, Deus arbitra sim. E nós não podemos nos esquecer disto, porque só Ele é capaz de acompanhar a nossa trajetória desde que fomos criados e pelo infinito em fora. E só Ele que pode então avaliar a somatória dos nossos defeitos e das nossas qualidades,
para saber em que ponto aquele karma pode ser aliviado ou pode ser anulado. O Espiritismo vai entrar nessa fase, sim. Por enquanto, ainda estamos muito no automatismo da lei de causa e efeito. Um espírito pode reencarnar trazendo um sentimento de culpa muito grande, e ele mesmo pode se autopunir. E essa autopunição é criada pela sua própria mente. Pode sim, como não? Isto é curável também através do Espiritismo. Quando a pessoa vai entender as coisas da lei do karma, da lei da reencarnação, as questões da evolução infinita, a pessoa vai se liberar desta compulsão. Tem aquelas pessoas que são que tem aquele problema dos hipocondríacos, né? Que elas colocam nelas mesmas as próprias moléstias. Isso é uma espécie de autopunição. Mas nós não devemos fazer assim, porque o Espiritismo nos ensina: não vamos acrescentar nada em cima da gente, vamos apenas cumprir aquilo que Deus vai colocando no nosso caminho e vamos procurando superar isso. Autopunição é uma doença também. Por quê? Porque a pessoa guarda este sentimento de culpa e tem que se desvencilhar dele. Aí se explica por dois mecanismos. Por exemplo, o alcoolismo, né? Uma pessoa começa a beber socialmente, o álcool vai sendo metabolizado nas suas células e ele, de repente, a célula precisa de mais álcool e de repente ele está viciado e condicionado mentalmente também ao uso do álcool. Isso, o organismo dele não nasceu com aquela tendência do alcoolismo e nem com a doença provocada do alcoolismo e provocada pelo alcoolismo. É como usar o exemplo do magnífico pianista aqui que nos abrilhantou hoje. Ele estudou música, se aperfeiçoou, exacerbou alguns núcleos cerebrais seus, voltado para a música, e ele então criou um que a gente chama fenótipo, e que quando ele transmitir geneticamente aquele fenotipo dele, pode se transformar num genotipo e ele transmitir na sua linhagem aptidão para música. Não quer dizer que o filho dele será músico, mas quer dizer que se quiser ser, será com maior facilidade, porque trouxe no seu cérebro perispiritual a aptidão para música e trouxe e que moldou num corpo físico que já veio a carga genética dos seus pais, a aptidão para música. Será um músico com maior facilidade. A mesma coisa então está no fumo. A pessoa nunca fumou e de repente pode ter tendência marcada no seu cérebro da disfunção também do aparelho respiratório geneticamente. Mas ele resistiu ao vício. Apesar de ter a vontade até de fumar, ele foi aprendendo que é errado fumar, que ele está lesando o seu corpo físico e o perispírito. Daí a importância do espiritismo. Então ele resistiu à vontade de fumar e ele vem também como um instrumento de corrigir, de voltar o corpo para a linhagem, aquele defeito do perispírito, que pode ser que ele já causou isso em outra geração na mesma família. Então ele volta para poder ele mesmo interromper, dar um estanque
naquele defeito genético que ele está transmitindo, porque ele já foi um fumante e já lesionou o seu perispírito, já lesionou, já causou a linhagem no corpo, na linhagem, na genética física e perispiritual. E ele então ele pode voltar para resistir o vício. E eu acho que o pai tem uma coisa para complementar aqui. É o seguinte, gente, na encarnação passada, uma pessoa foi um fumante inveterado e acabou causando um câncer, tendo um câncer de pulmão. Muito bem, lá no estágio espiritual, ele é assistido, ele é medicado nos centros médicos do espaço, ele é orientado e depois ele é doutrinado. Porque no espaço se faz verdadeira psicoterapia do espírito desencarnado na fase perispiritual, principalmente aquele que desencarna numa forma anômala. Na encarnação seguinte, ele poderá não vir com câncer, porque ele, vamos dizer, ele não vai fumar. Então ele aprendeu que o fumo acabou desencadeando nele um câncer de pulmão. Lá, doutrinado, orientado, feita a psicoterapia dele lá no espaço, ele veio preparado para não fumar. Mas isso não impede de que ele seja um asmático, que venha com uma bronquite, como uma sequela, como uma consequência daquela lesão grave que ele causou no perispírito. Porque tudo que nós causamos no nosso corpo reflete-se no perispírito, tanto do ponto de vista negativo como do ponto de vista positivo. Se eu num determinado instante, alguém me pisar meu pé, e eu naquele instante tiver um momento de vibração pesada contra esse alguém, por ter me causado um desconforto ou uma agressão, esta vibração pesada que eu criei vai até a pessoa. Se ela está no estado de vibração boa, não produz nenhum mal, mas volta para mim, porque tudo que eu construo, ou tudo que a pessoa constrói em termo vibratório, volta para ela e vem causar um impacto no meu perispírito. E esse impacto no meu perispírito vai me causar problema. Se ao contrário, se uma pessoa uma pessoa qualquer que eu simpatizo com ela e faço uma vibração positiva para essa pessoa, essa vibração me pertence, fui eu que criei, fui eu que fiz, vai voltar para mim. Bate na pessoa, se a pessoa está no estado vibratório para ser beneficiada, ela será. Se a pessoa está num estado vibratório negativo, talvez não produza muito efeito, mas volta para mim e produz um bom efeito em mim. Então, quem vibra bem, recebe bem porque vem a sua vibração de volta. Quem vibra mal, recebe o mal porque vem a sua vibração de volta. Então, é um ato de extrema inteligência vibrar sempre bem para o seu semelhante. Por isso que o Cristo disse: amai aos vossos inimigos. E quem vibrar mal sem dúvida nenhuma, uma atitude de extrema burrice. Olha, sempre não. Mas nós temos algumas doenças que podem ser curadas, sim, com a reciclagem moral, com a fé, com o merecimento. Não basta só a gente acreditar que vai ser curado, basta a gente ter o merecimento. O merecimento o que é? É nós procurarmos identificar o que causou a nossa doença, tentar identificar no que incorremos na lei de causa e efeito e tentarmos então nos aperfeiçoarmos, quer dizer, voltarmos ao arquétipo divino. Nós temos que nos livrar das nossas imperfeições. Este é o merecimento em qualquer fase. E claro está que a fé ajuda. Então, não são só os remédios que curam, não são só as cirurgias que curam, não é só a ciência médica e material que cura. É por isso da importância também desta casa e do espiritismo,
Por quê? Porque nos dá essa consciência, nos dá esses ensinamentos e a oportunidade de sermos atendidos. A oportunidade de também estarmos recebendo as vibrações positivas, os passes fluídicos para que possamos ajudar a cura. E também, isso é outro caso, que o meu pai trata muito bem, que é psiquiatra, os problemas de doenças mentais, das psicopatias, com problemas de obsessão, problemas que a gente traz compromisso às vezes de outras encarnações. É necessária a frequência de espírito, inclusive nas sessões de desobsessões. Todavia, é pelo merecimento. E eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de ter respondido e ter feito a palestra para todos nós aqui. Obrigado.